A gente já estava quase que esquecendo já de tanto que demorou. A gente só pensou mesmo na felicidade das pessoas que moram por aqui quando ele ficou pronto. Aí foi uma surpresa. Foi como se fosse um susto. Oh, o teatro ficou pronto, que maravilha! Em 78, eu tinha 2 anos de formado, o Virgílio me chamou na prefeitura e disse que queria fazer em Uberlândia o melhor teatro de Minas Gerais e um dos melhores do Brasil. E que para isso queria que eu pesquisasse teatro. Sabia que eu era um jovem arquiteto e ele falou assim, você tem tempo e você tem todo o apoio para fazer isso. Te dou cartas de deputados para você ir a São Paulo, Rio, Brasília, Curitiba e fuçar em todos os teatros e te dou 2 meses para você começar a fazer esse projeto. Mas eu vou te dar uma aula de teatro antes. Fiz isso, viajei para São Paulo, fui em todos os teatros importantes, com assessoria da diretoria e dos funcionários, e perguntava à diretoria como é que era o teatro deles, o que tinha de bom, o que tinha de ruim, e fazia as mesmas perguntas para os empregados que trabalhavam no teatro. Com isso, eu fui ficando, me aprofundando na questão de teatro. Fui ao Rio, no Rio eu fui a uns 10 teatros, principalmente Vila Lobos, que é um belo teatro, e o Municipal, que é um teatro maravilhoso. E fiz a mesma coisa com a diretoria, com os funcionários. Depois fui a Curitiba, no Guaíra, fui a Brasília, no Nacional. Com essa brincadeira, fiz esse projeto, foi aprovado e se perdeu isso no tempo. Uberlândia terá um centro cultural com projeto do arquiteto Oscar Niemeyer. A notícia foi dada hoje pela manhã pelo prefeito Virgílio Galassi.
Eu e a professora Terezinha Magalhães estivemos em Brasília a semana passada com o ministro da Cultura, Zé Aparecido, que inclusive irá em Uberlândia no mês de março, e pedimos a ele uma colaboração para que se pudesse iniciar a construção do Centro Cultural de Uberlândia. Ele, na mesma hora, telefonou para o Rio de Janeiro, falou com Oscar Niemeyer e conseguiu que o ilustre arquiteto doasse para Uberlândia o projeto completo do nosso Centro Cultural, que vai se compor de um teatro de 1000 lugares, mais um teatro de arena externo, uma biblioteca para 500 leitores, um museu de arte, uma galeria de arte. Quer dizer, é um conjunto realmente maravilhoso e cujo projeto por si só, evidentemente, dará condições para que nós, através da Lei Sarney, possamos conseguir os recursos necessários à sua construção. É um grande centro cultural, não é uma tarefa fácil, mas tem que ser começada. E eu acho que começar melhor do que começar com um projeto de Oscar Niemeyer é impossível. Então, nós voltamos de Brasília muito estimulados com a conquista inicial. Já pedi à Associação Comercial e à Associação dos Lojistas de Uberlândia que se reunisse conosco o mais depressa possível para que nós possamos fazer um apelo ao empresário de Uberlândia para que agora, na sua declaração do imposto de renda, faça alguma doação à construção do Centro Cultural. Olha, eu me lembro que em 89 o Oscar fez esse projeto. Foi um projeto que foi feito no terreno de uma universidade, não me lembro o nome, mas era um projeto na universidade, no qual era um teatro com essa mesma forma, muito parecido, um pouco mais simples, mas já previa a abertura para fazer espetáculo para muita gente. Eu me lembro que o Oscar aproveitou um declive no terreno, que a plateia ficava em cima, quer dizer, não tinha a parte de baixo, e já abria a porta do palco, e aproveitando também uma inclinação que existia no terreno, aquilo era quase uma curva de visibilidade natural. Que é uma ideia que eu tive antiga e que até hoje não foi realizada. É dar ao palco um sentido diferente. Quer dizer, o palco não abre apenas para a plateia, ele abre para o exterior. Isso permite música e certos espetáculos para o lado de fora, para o povo poder ouvir na praça, de frente do teatro. Essa ideia de aproveitar o palco já existente, com toda a infraestrutura, rudimentos, som, de aba 4, camarim, poder fazer um espetáculo para dentro, que era para 300 pessoas, e para fora para 5.000, a primeira vez que eu vi aquilo foi uma novidade. Pena que lá em Uberlândia demorou muito a ser feito, então acabou que outros ficaram prontos antes. Mas como projeto, o primeiro que eu vi o Oscar desenhar, eu nunca tinha visto isso, eu acho que realmente nunca vi em outro lugar, foi essa ideia de abrir o palco para os dois lados. Esse projeto, o lugar dele é onde está hoje a reitoria, não é? Então é um projeto plasticamente interessante, agora ele não se conectava tanto com a UFO, não é? Até pelo fato de ficar mais numa ponta, ele tinha essa independência, ele se abria mais para a cidade, não é? Embora pudesse a praça interna pudesse ter alguma relação com a UFO. Mas ficava claro essa intenção de abrir o projeto para a cidade, o que era natural, porque o projeto não seria para a UFO, embora implantado num espaço doado pela UFO. Quando nós pegamos aquele desenho inicial, porque aquele desenho que seria a obra, não tinha preço. Mas o desenvolvimento do teatro, todos os projetos complementares e o projeto arquitetônico, o Oscar Niemeyer trabalhava com uma equipe a qual ele não abria a mão dos técnicos, em acústica, em cenotécnica, em arquitetura, que era o escritório de um sobrinho dele, João Niemeyer, que desenvolveria o projeto arquitetônico. É o seguinte, existe uma diferença entre doar o projeto e desenvolvê-lo. Quer dizer, doar, você doa o projeto, o desenho, a sua ideia e tal, você tem aqui um projeto.
Aí, para desenvolver isso custa muito caro, custa dinheiro, quer dizer, então se cobrava os custos. Quer dizer, foi o que foi cobrado. Porque são muitos desenhos, muitos detalhes, são muitas horas de trabalho, mas aí é o desenvolvimento do projeto. Quer dizer, digamos assim, pode-se dizer que o projeto foi doado, mas o desenvolvimento se cobrou os custos do desenvolvimento dele. Mas isso não sei exatamente por que razão não andou, quer dizer, ficou aquele vai, não vai, e depois parou. O lançamento do projeto, coincidindo com o início do governo Collor, pode ter sido realmente, vamos dizer assim, um divisor, né, de águas no sentido de uma perspectiva otimista para uma perspectiva pessimista. Quer dizer, o início do plano Collor foi um período de rever planos de investimentos, rever planos, né, de dispêndios de recursos. Então, com certeza, afetou, em geral, a maior parte, principalmente aquelas empresas que iriam investir fora da sua atividade econômica. Então, foi um período difícil, né, de falta de recursos, de falta de liquidez na economia, o que inviabilizava grandes projetos. Embora o teatro, no meu entendimento de economista, não era um grande projeto do ponto de vista econômico, né? Era um projeto importante para Uberlândia, mas de volume econômico pequeno. O Centro Cultural, o projeto Niemeyer, não constou de um projeto do Paulo Ferola. Já de início, gente, quando é convidada para exercer um cargo, você tem que ser muito obediente, né? Logo que o seu Paulo me convidou para ser secretária, eu perguntei para o seu Paulo por que ele não deixava a dona Terezinha mesmo. Ele falou, não, dona Creuza, a senhora foi escolhida de uma lista enorme de profissionais, a senhora foi escolhida. Eu fico até lisonjeada, né? A senhora foi escolhida para ocupar a pasta de secretaria. Mas eu vou dizer para a senhora, de tudo que nós vamos fazer, que a senhora for fazer, a senhora tem só tem liberdade de ação. Mas o teatro nós não vamos mexer. E eu fiquei muito preocupada, porque já estava vencendo o prazo do comodato dele, porque o projeto do teatro, um projeto fantástico, que precisava de ter a conexão com a universidade. Era um projeto que ele era ligado à universidade, porque a proposta, que eu acredito que tenha sido feita pela dona Terezinha ou por alguém que pensou no teatro, era para a prefeitura construir e a universidade administrar. Aí, na época, eu procurei até o doutor Nestor, que era o reitor, e ele também, conversando comigo, falou, Creuza, nós já temos outra proposta para o espaço que a prefeitura ocuparia, não é? E aquilo ali despende muito recurso financeiro, nós não temos isso, né? A prefeitura também não tem, então não há possibilidade. Com isso, eu fiquei impossibilitada também, já pelo prefeito, já tinha me dito que ele não ia trabalhar com teatro. Eu tenho a impressão também que a intenção do senhor Paulo Ferola é que ele aguardava o seu Virgílio para o outro mandato, né? O projeto era do seu Virgílio e da dona Terezinha, que eles o concluíssem, não é? Futuramente. O convite do senhor Virgílio me surpreendeu em princípio, porque ele não me conhecia, ele sabia quem eu era, eu tinha um conhecimento distante da família dele, mas a primeira coisa que ele me disse foi que estava me fazendo convite para ver se eu conseguia realizar
o feito da construção do teatro. Eu não pensei que a coisa fosse tão grande e que eu ia encontrar tantos obstáculos. Uma obra do vulto, do teatro, projetada por Niemeyer. Eu gosto de desafios e aceitei. Formei uma equipe de elementos que trabalhavam dentro da própria secretaria e que eram arquitetos. E fui até o Oscar Niemeyer perguntar como nós faríamos para adaptar a planta, o projeto, já que havia sido mudado o terreno para o qual fora feito o projeto arquitetônico era outro. Nós iríamos construir o projeto num outro local. Então, eu acho que foi uma questão de critério ético e ouvir o Niemeyer para poder saber se haveria possibilidade de uma adaptação ou se continuava sendo aquele projeto mesmo e nós íamos fazer o impossível para se realizar. O Niemeyer nos recebeu assim com muita descrença na realização do projeto. Talvez ele não conhecesse o lado empreendedor do seu Virgílio, o lado administrador, que era um grande administrador, e nos atendeu assim com uma certa reserva, dizendo, bom, se o terreno é outro, o projeto terá que ser outro. E nos pediu R$300 mil para adaptar o projeto. Bom, para quem tinha uma dotação orçamentária de 800 mil, pagar por um projeto arquitetônico R$300 mil era quase inviável, porque como é que ficava a folha de pagamento, como ficava as outras atividades da secretaria, coisa que eu não havia constatado antes de aceitar o convite. E aí comecei a procurar as empresas e estavam todas de porta fechadas. Eles não queriam a construção, eles não mostraram, não é que não queriam, não mostraram simpatia pela obra. Eles diziam, vai ser um novo Elefante Branco, já que o Parque Sabiá está lá e uma só vez foi usado pela seleção brasileira. E eu também entendia naquela época que se o grupo teatral de Uberlândia lutava por ter onde ensaiar as suas peças, o que seria um teatro daquele porte, daquele custo, dentro de Uberlândia? Seria para ficar fechado? Ou seria para trazer elementos de fora para atuarem aqui? Quando eu vi que não havia possibilidade, pelo menos naquele momento, de fazer alguma coisa, eu comecei a me angustiar, porque eu não sou pessoa de pegar alguma coisa para fazer e ficar inerte, apenas fazendo presença numa sala de secretaria de cultura. Eu queria realizar alguma coisa. E fui ao assessor do senhor Virgílio e perguntei, diante do que o Niemeyer quer cobrar pelo projeto, o que eu posso fazer? Não tendo verba necessária, não tendo capacidade de sensibilizar os empresários. Ele disse para mim, chama o arquiteto Saul Vilela para ele lhe ajudar em alguma coisa. O Virgílio me convida aí para Uberlândia
e falei, meu filho, eu quero refazer aquele projeto, eu quero que você faça o projeto que era maravilhoso e nós não conseguimos fazer naquela época. O que você precisa? Eu falei, não, vamos fazer um contrato e vamos fazer o projeto. E ele se empenhou de tal forma, visitou os melhores teatros do mundo, começando pelo Teatro Nacional em Brasília, que era obra do Oscar Niemeyer. Ele visitou o MoMA, em Nova York, ele visitou outros teatros na Europa para poder elaborar um trabalho, um projeto. Peguei a ideia inicial do projeto, como mudou o terreno, mudou a tecnologia de lá para cá, mudou tudo, né? Então eu reciclei aquele projeto antigo, mas transformei aquilo num centro de arte e cultura, que eu tinha um espaço para um teatro de alto nível. Um teatro tem que ter pelo menos 1000 lugares, porque senão não paga uma grande orquestra, um grande artista. E fiz juntamente com aquilo hospedagem para artistas, restaurante, escola de dança, livrarias, e isso é uma coisa encantadora. E foi desenvolvido, foi aprovado pelo Vigílio, pela Mirtz, que era a grande secretária de Cultura na época. Mas nesse meio tempo, eu percebi que eu fora convidada porque eu era uma pessoa de confiança de muitos que ali dentro estavam, que me conheciam, que conheciam o meu trabalho dentro da UFO e que podiam dar informações a meu respeito. Eu não fui convidada para realizar o teatro. E, diante disso, eu resolvi pedir minha demissão. Somente quando a professora Mirtz renunciou ao cargo, que eu fui novamente, não fui convidada, eu fui intimada, porque eu não podia, eu era professor, eu trabalhava na universidade como advogada, e eu não podia abandonar o meu cargo para um cargo transitório. Mas, de tudo que eu devia às atenções do seu Vigílio, claro que eu assumi. De repente me aparece esse projeto do Saul, que é um arquiteto que eu respeito muito, e um projeto que eu não fui, até porque eu sou leigo, analisá-lo para fazer uma comparação de se ele era mais viável ou não. A única coisa que me ocorreu era, se aquele teatro ia ser construído com dinheiro de lei de incentivo à cultura, se a gente tinha um projeto já pronto, já acertado, pago, negociado, com o maior arquiteto vivo do Brasil na época, um dos maiores arquitetos do mundo, né? E hoje, morto, a gente sabe que não teríamos jamais um Niemeyer, né? Eu fiz esse questionamento no editorial. Tanto que assim, até o título é uma pergunta, por que não Niemeyer? Porque eu sinceramente acho que se você vai bater na porta de uma empresa, imagine uma empresa nacional ou multinacional que tem uma filial em Uberlândia, e você vai pedir dinheiro para construir um teatro. E a gente tinha aqui Cargill, várias empresas, não só as locais, Souza Cruz. E você chega e fala, eu tenho um projeto do Niemeyer para fazer, e você chega e fala, eu tenho um projeto de um excelente arquiteto local, com todo respeito ao arquiteto local, eu acho que a chance de você conseguir dinheiro para fazer um projeto do Niemeyer era muito maior. E mais esse aspecto, que para mim ainda é mais relevante, que é ter um Niemeyer em Uberlândia. Eu acho muito legal. Foi uma grande conquista da cidade ter, porque coloca Uberlândia no mapa da arquitetura mundial. De repente você, toda vez que for falar da obra do Niemeyer, que é bastante extensa, né, vai ter que incluir Uberlândia. Isso é muito legal. Ele tive a grata surpresa de, logo em seguida, ver que aquele meu artigo ele provocou uma discussão muito grande e foi usado politicamente dentro da administração municipal para justificar essa mudança, porque tinha muita gente que não estava também satisfeita com a mudança. Essa mudança se operou em alguns níveis da prefeitura, mas não em outros.
E um mês depois, houve esse processo da prefeitura voltar atrás e anunciar a volta do Niemeyer. Para mim, como alguém que militou aqui na imprensa de Uberlândia muitos anos antes de me voltar para um projeto nacional, toda vez que eu pego o Rondon Pacheco e eu vejo aquele teatro lá, pode parecer um pouco pretensioso, mas de repente é a coisa do efeito borboleta. Uma pequena coisa tem um impacto gigante. E eu acho, sinceramente, ninguém me disse o contrário ainda, que se não fosse aquele meu artigo, talvez aquele teatro não estivesse ali e talvez teatro nenhum. Porque eu acredito que um projeto do Niemeyer, quando você resolve vender esse projeto para as pessoas e fazer esse projeto sair do papel, tem um peso, né? Tem uma força. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito a minha pequena participação, esse questionamento. Tem um lado meu que lamenta pelo Saul. Muita gente defende o projeto dele, dizendo que ele era melhor, e é um arquiteto local, né? É uma maneira de ver também, prestigiar aquilo que é daqui. Eu não sei até que ponto isso é justo com Saul Vilela, que fez um excelente trabalho. Eu não sei até que ponto eu fico às vezes imaginando que o projeto do Saul poderia ser mais funcional, né? O teatro do Niemeyer é lindo, as pessoas ficam impressionadas, todas as formas arredondadas, os traços de Niemeyer presentes aqui, né? Sem dúvida um grande patrimônio cultural para Uberlândia. Mas, por outro lado, o do Saul também tinha as suas características assim, bem interessantes e talvez ele fosse mais funcional. Ele fosse assim, mais fácil de ser ocupado pelos artistas, né? Porque eu acho que em 97 a gente já não tinha mais a menor esperança que aquilo fosse ser construído. Então talvez a gente ouvir falar que tinha outro teatro projetado, a gente nem tenha dado muita importância. Então, o pessoal mudou de ideia, que pena e tal. Mas de repente bateu, vamos fazer o teatro do Oscar e tal. Oba, então... Mas eu não me lembro de ter tomado conhecimento disso. Se tomei, eu me esqueci, sabe, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Porque eu acho que não chegou a ver, pelo menos assim, ao nosso conhecimento, para nós uma disputa clara entre dois projetos, sabe? Não, tem outro grupo e tal, eu realmente não me lembro. Eu fiz uma carta extremamente educada para o Niemeyer, eu não quis falar exatamente o que eu achava dele, porque realmente ele ia rasgar a carta, então eu falei, eu queria que tomasse uma atitude ética, porque o que a prefeitura fez comigo foi antiético, foi falta de respeito. Eu não sei dessa carta, quer dizer, porque isso na época ele escreveu uma carta diretamente para o Oscar, quer dizer, então eu não sei exatamente, quer dizer, mas nem sei, dizendo aqui, se o Oscar tivesse recebido essa carta, pensando assim, nas atitudes do Oscar em geral, o Oscar é capaz até de pensar duas vezes se ia fazer o projeto ou não, sabe? Porque o Oscar sempre tomou muito cuidado com essa coisa de entrar no trabalho dos outros, atropelar, sabe? Na época, o diretor do Teatro Municipal de São Paulo ficou sabendo disso e falou, Saul, vamos fazer uma comissão de diretores de teatro, de diretores de peças e de teatros para fazer uma comparação dos dois projetos, porque o que estão fazendo é uma sacanagem com a cidade, é uma sacanagem com você, e é um abuso, sabe, da classe teatral, porque estão colocando uma meleca no lugar do seu projeto que já ganhou prêmio. E a Terezinha, de jeito nenhum, isso, não vou permitir isso, e não aceitou. Então eu caí nessa arapuca, fui ao Virgílio, reclamei que ele estava caindo num conto do vigário e que aquilo era um desfavor à Uberlândia. Que era um desrespeito a mim, mas desrespeitar um arquiteto, sabe? Mas desrespeitar a cidade, porque aquilo que estava dando em troca não era um projeto, não era um teatro, sabe? E custava 3 vezes mais do que custaria o meu projeto, que foi. Eu ganhei um concurso nacional do Instituto Zaqueu do Brasil como projeto do ano. Eu provei o projeto na íntegra no Ministério de Cultura, Lei Rouanet. Então estava tudo caminhando, foi captado, estava tudo engrenado e a Terezinha pega e entra com o Niemeyer na frente. Quando o projeto do Niemeyer foi aprovado, teve que ser rejeitado o projeto do Saul. Segundo, Fernando Bicudo, um técnico especializado em teatro,
ele disse, é inviável esse projeto. Ele dobrou, colocou numa pastinha e disse, esquece. Agora, eu não posso julgar tecnicamente. Por quê? Se era inviável, viável era o do Oscar Niemeyer. É lamentável para a cidade. Eu, na época, eu andei discutindo com a Terezinha Magalhães, via jornal e coisa, mas assim, ela me roubou o melhor projeto da minha vida e roubou de Uberlândia a chance de ter um projeto decente de teatro. Eu adoraria ver esse projeto construído, porque para mim, é um dos mais sensacionais da minha vida, bonito, coerente, aplaudido por diretores de teatro, por artistas. Eu estudei muito para fazer esse projeto. Eu não conheço arquitetos que conhecem mais de teatro do que eu. Conheço muito arquiteto melhor que eu, mas que entende mais de teatro que eu, nunca nenhum. Porque eu vivi isso durante 20 anos. Bastidores de teatro, gosto disso e entendo disso. Vendo os dois projetos, você vê que esse que foi construído do Niemeyer tem indubitavelmente a marca do arquiteto, a plástica do arquiteto. E ele é bastante instigante plasticamente. Teria que se analisar o projeto do Saul Vilela, mas eu acredito que Saul Vilela estava mais preocupado com a funcionalidade, talvez, e não conferia, no meu entendimento, um caráter tão forte plasticamente como veio a ser o projeto do Oscar Niemeyer. Eu acho que o nome Niemeyer é muito forte, não é? E dizem que não há, ou que não havia nenhum prefeito, mesmo no Brasil ou em várias cidades do mundo, que não quisesse uma obra do Niemeyer na sua cidade. Então é um arquiteto de renome, prestígio internacional, e é muito importante ter uma obra dele. Isso certamente tem um resultado de marketing. Então eu acho que isso tem um forte peso e certamente foi uma das razões por que o Niemeyer foi escolhido. Eu acho que havia essa questão, assim, todo político gosta de fazer coisas que apareçam, e certamente essa ideia de trazer o Niemeyer se vincula ao peso que ele tem enquanto arquiteto, que ele tinha enquanto arquiteto. Veio de novo a dona Terezinha, que ela sempre, nessa época, ela estava muito à frente disso. Eu acho que ela foi a principal responsável por esse teatro. Dizendo que, que havia um terreno novo, que tinham resolvido mudar de local, e que o teatro ia ser agora o teatro municipal, quer dizer, não seria mais um teatro universitário. Então, pegando partido do primeiro projeto, nós, quer dizer, o Oscar, nós equipamos mais o teatro, quer dizer, então se colocou mais camarim, sala de repetição, foi previsto, enfim, uma série de equipamentos que antes não tinham, porque era realmente um teatro muito simples. E daí aí começou a ser desenvolvido, e, enfim, aquela dificuldade de recurso, mas sempre o entusiasmo do pessoal de Uberlândia, da dona Terezinha, e foi indo. Nós assumimos, aí a ex-secretária, anterior secretária, ela não queria absolutamente abandonar a obra, como se fosse uma coisa dela. Claro, eu entendo perfeitamente que você se toma de amor, você se apega, mas a gente tem também que ter a clareza que nós não somos, né? Nada é definitivo, e o poder é efêmero, ele passa. E ela não se convencia disso. Isso foi um primeiro problema. Por que problema? Ela poderia até ter continuado, mas não em cima de um convênio que feria interesse público e era extremamente promíscuo, porque misturava interesses da iniciativa privada com interesses públicos. Por isso ferir interesse público.
Primeiro, o convênio foi feito para a construção da obra e para a remessa dos projetos para as leis de incentivo com uma entidade que era da prima dela. Entidade, quem dirigia a entidade, era presidente, era Maria Lúcia, isso. E a Maria Lúcia, nada contra, uma pessoa super, né, tranquila e tal. Mas no convênio, o convênio já estabelecia de antemão, antes do projeto ficar pronto, que o foyer seria explorado pela entidade dela, comercialmente falando. Então essa foi uma questão que chamou atenção, que eu achava muito grave. A segunda questão, mais grave ainda, é que além da exploração comercial, ela poderia fazer uso do espaço cênico do teatro 30 dias ao ano sem absolutamente nenhuma responsabilidade nem compromisso. Ou seja, se ela quisesse trazer a dança da galinha pintadinha, entendeu? E ficar um mês no teatro, ela podia, porque rezava ali no convênio. Terceiro, a venda das famosas cadeiras cativas, né? A venda de cadeiras cativas, outra forma de angariar valores para a continuação do Teatro Municipal. Esse modelo foi me passado pelo Ministério da Cultura através da nossa querida Maria Angélica Salazar. Elaboramos o projeto, fizemos as vendas, tivemos um apoio incondicional do Secov, tivemos apoio incondicional da sociedade uberlandense, vendemos muitas cadeiras. Então, aquele que comprava a cadeira cativa, ele estava com o seu lugar garantido, porque ele havia pago muito antes das cadeiras existirem. Eu me lembro, assim, que a cadeira cativa, ela era comercializada individualmente, mas também ela era dada, ofertada, como contrapartida, assim, como um brinde, né? Porque o Arcon entrou com sei lá quantos mil reais na obra via Lei Rouanet. Na verdade, ele já está utilizando de um recurso que é público, né? Ele não está tirando nada do bolso, né? Ele está deixando de pagar imposto para pagar aquela obra. Quer dizer, toda aquela faixa da plateia lá do início, se você quisesse comprar, não, eu quero lá, não pode. Então, para mim, sempre foi muito complicado você antecipar ou comprometer um local dentro do teatro, né, sem o teatro estar pronto e sem ele sendo público, sendo um equipamento público. Então, nós fechamos questão. Eu falei, não aceita esse convênio, nós vamos desfazer e vamos tentar reconstruir sob uma nova perspectiva, né? Se é um espaço que vai ser público, então ele vai ser tratado como tal. Então, nós entramos na justiça. Foi aí que foi a questão dessa demora. Nós ficamos 3 anos na secretaria, dos quais 2 anos, que foi 2001 e 2002, inteiro, porque a gente entrou na justiça e ela recorria, como ela é advogada, e ela recorria. Quer dizer, então esse atraso aí na captação e tal, se deve exatamente a isso. Então logo ela perdeu finalmente, justamente por conta de ferir interesse público, foi essa a saída, ela perdeu e tão logo a gente recuperou, imediatamente nós começamos a buscar uma entidade no município que pudesse, né, chancelar esse projeto junto ao Ministério da Cultura. E aí a ATU, a que mais se adequou, exatamente por ser uma associação de teatro e a mais antiga da cidade, quer dizer, uma associação, não vou dizer sólida, né, porque sólido nada é. Mas enfim, aí reencaminhamos o projeto, mas em outros moldes, que era o projeto global, ele inteiro. Eu me lembro que na época nós fizemos uma atualização do orçamento e ainda faltavam 15 milhões de reais. É uma obra que não sairá dos cofres municipais. Nós não temos recursos no município. É uma obra que terá que fatalmente ou receber recursos federais, mas sobretudo das leis de incentivos. Aquela que permite que ou se aplique aqui aquilo que é dedutível do ICMS ou do imposto de renda. Olha, quando eu fui colocado como secretário de Cultura, na época, 2003,
As obras praticamente estavam paradas, né? Só o esqueleto do teatro. E todos os secretários cumpriram com a tarefa de aproximar o empresariado para jogar ficha na construção do teatro. Fizemos também isso. Fizemos alguns cafés com alguns empresários, escrevemos para Votorantim, para essas grandes empresas do Brasil e aqui de Minas, na perspectiva de conseguir recursos. E conseguimos 900 mil, se não me engano, na época, pelo Tribanco. Nós fizemos aquela entrada, o foyer do teatro, com 900 mil reais, pouca coisa, e algumas coisinhas pequenas que desapareceram com o volume da obra, né, da grandiosidade da obra do Niemeyer. Mas nos limitamos a isso. Um período difícil, sem dinheiro, o Brasil passando por um período muito difícil, econômico também, e a prefeitura. Quando eu assumi a Secretaria de Cultura no ano de 2005, o teatro estava parado já há alguns anos. Eu acho que nos últimos 2 anos, 2003 e 2004, fizeram o foyer do teatro e o teatro estava totalmente paralisado. A ferragem do teatro ficou durante muitos anos exposta à chuva, ao sol. O primeiro grande desafio foi verificar as condições técnicas e estruturais dessas ferragens que ficaram expostas. Então, foi contratado através da Universidade Federal de Uberlândia especialistas para verificar a condição, se poderíamos dar continuidade àquelas ferragens. Nós fizemos uma intervenção no Ministério da Cultura, porque o próprio Ministério já não acreditava e nem prorrogava os períodos de captação de recurso pelo desânimo da classe empresarial na doação dos recursos. Então, não havia movimentação, o Ministério entendia que a gente não ia conseguir acabar aquela obra. Até que nós fomos em Brasília, diversas vezes, e as coisas começaram a caminhar. E, enquanto a obra ia caminhando, nós fomos tentando ver de que forma nós poderíamos resolver a questão da venda das cadeiras cativas, porque parte desse recurso havia entrado para os cofres públicos para a construção da obra. Mas existe uma série de entraves burocráticos e legais. Então, nós fizemos uma visita ao Ministério Público, montamos um plano de ação, apresentamos esse plano de ação no Ministério Público e fizemos conjuntamente. E esse dinheiro foi restituído integralmente às pessoas que a gente tem documento que compraram. Como ninguém mais reclamou, eu acho que todo mundo recebeu. Tivemos alguns casos de pessoas que já haviam falecidas, tivemos até que fazer depósito em juízo, porque tinham pessoas que ainda estavam em partilha de bens. A obra foi tocando, não rapidamente para uma entrega rápida, não foi, porque tinham outras coisas para ser feitas também. E sem contar também que a obra ficou parada 2 anos na minha gestão, porque foi feita uma licitação, entraram com recurso, foi julgado no tribunal, para depois a gente dar seguimento à obra. Mas tem um lado bom, como a obra andou, feito obra de catedral, que vai, para e tal. Então, nesse meio tempo, teve algumas vezes que nós atualizamos o projeto em termos tecnológicos. Então, se por um lado demorou muito, por outro lado, quando ele foi inaugurado, ele era um teatro que tinha, os equipamentos melhores possíveis dentro do orçamento que se tinha. Quando a gente já estava com as paredes externas erguidas e nós fizemos um festival de dança, e neste festival nós fizemos uma apresentação com uma escavadeira mecânica, que um francês veio e ele dançou lindamente, maravilhosamente no pátio.
Depois havia uma dança nas paredes externas do teatro e aconteceu um fato. Como ali a gente não tinha energia, era pelo gerador, nosso gerador queimou no meio do espetáculo. Então, assim, para o público gerou uma expectativa e para quem estava na organização, nós quase morremos de susto, porque os bailarinos, neste momento, estavam dependurados nas paredes do teatro. Mas deu tudo certo e tudo valeu a pena, né? E a gente trabalhou muito para que esse teatro acontecesse, em todos os sentidos. Não só no sentido da captação de recurso, da visitação do empresariado local, como todos os anos destinava-se 2 milhões de reais do orçamento, era destinado à construção. Então, a finalização do teatro ela foi feita quase que única e exclusivamente com recurso do município. Quando começou a haver um interesse maior e que o empresariado começou a acreditar que o teatro e viu que o teatro ia sair, um ou outro empresário ainda contribuiu, e o que a gente agradece muitíssimo. Eu acho que a partir do momento em que ficou definido que seria uma obra do Oscar Niemeyer, também não seria nem um pouco inteligente você abandonar essa obra ao léu como ela estava. Então, essa obra, já que ela começou, eu sou da opinião de que ela teria que ter sido terminada. Houve a primeira tentativa de entrega da obra foi 15 de setembro, ele viria. Nós íamos, inclusive, mandar um carro para buscá-lo no Rio de Janeiro. Mas a inauguração foi adiada, não me lembro porquê, sabe? O Oscar era disposto a ir, mas na época ele já estava com 104 anos, quer dizer. Então, isso dependeria muito do momento, mas que ele tinha vontade de ir, tinha. Mas depois não deu tempo, coitado. Eu me lembro até que eu estava almoçando com o prefeito Odelmo, quando me ligaram do Rio para eu voltar correndo, que o Oscar estava muito mal. Quer dizer, inclusive ele faleceu naquele dia. Eu voltei para o Rio, fui direto para o hospital, ele tinha acabado de falecer às 10 horas da noite. Tenho a certeza que Uberlândia hoje se insere no circuito nacional de teatro. Porque este, segundo o escritório de Oscar Niemeyer, é o teatro mais moderno do Brasil. Quem tinha que estar dentro do teatro era o nosso artista local. Dentro da sua grandeza, dentro da sua arte, dentro daquilo que ele tinha de melhor para oferecer. Na época, a secretária me chamou para trazer um espetáculo também, que eu tivesse envolvido, porque ela optou por uma opção bacana, por inaugurar só com grupos da cidade, né? Grupos de dança, teatro, música, principalmente música, né? E aí ela me convidou para trazer, na época, o espetáculo, acho que Ódio ao Absurdo, que era um espetáculo que eu tinha produzido com Flávio Scioli, o Ivan Schillmann, a Lilia Peta, Humberto Tavares e Maria Amélia Fernandes. Eram 5 atores veteranos no palco, fazendo um teatro do absurdo que era bem divertido. Nesse momento, eu não sei até que ponto foi só uma jogada política, até que ponto houve uma incoerência ou até mesmo uma inocência da própria gestão de acreditar que o teatro estava pronto, mas o teatro não estava. O próprio Odelmo Leão veio em público para anunciar que o teatro estava pronto, sim, e quando a classe artística foi visitar, foi conhecer o teatro, a gente percebeu que não. Estava pronto como uma estrutura arquitetônica, né?
mas não pronta para o funcionamento, para que a população pudesse utilizar, para que os artistas pudessem utilizar. Particularmente achei uma bobagem, porque estava pronto o teatro, talvez faltasse meia dúzia de detalhes, sabe? Quer dizer, coisa de final de obra, talvez tenha inaugurado um pouco rápido, o Adelmo queria, sabe? Mas faltava assim, como eu digo, entra num apartamento que está pronto, você vai comprar, tem 3 lâmpadas penduradas, falta luminária, faltava alguma coisa de iluminação externa, sabe? Mas completamente exagerado dizer que não estava pronto. Essa inauguração, ela foi uma inauguração feita para cumprir com o protocolo de 2 gestões, né? No caso, a gestão da Mônica Debs, que se empenhou na continuidade dessa obra e até que ela fosse inaugurada. Só que eles deixaram o governo com o teatro quase pronto, né? Então foi justo, né? Eles inaugurarem, mas inacabado, ele não estava totalmente pronto. Tanto que a estrutura de urdimento, ela não existia ainda, né? Assim, não existiam as varas, né? Então alugou-se, né? Foi alugado gradis com iluminação, porque nada disso tinha aqui. Mas não questiono o fato de eles terem inaugurado, porque houve um empenho muito grande da parte deles de fazer com que essa obra continuasse e fosse finalizada. Chegamos no momento importante que foi o da inauguração, da entrega do teatro para a comunidade. Porém, enquanto gestor cultural, como secretário de Cultura, nós encontramos o teatro pronto na parte de alvenaria, na parte de construção, na parte de estrutura. Tecnicamente, dentro do teatro, nós não tínhamos nada. E encontrei uma Secretaria de Cultura com um orçamento sem previsão de custos para a contratação de pessoal e para aquisição de equipamentos e recursos técnicos. Nesse momento da mudança de gestão da prefeitura, o teatro parado, o teatro tecnicamente pronto, né, porque já havia sido anunciado. E o que nós vamos fazer, né, se ele já foi inaugurado e não está funcionando? O que a gente pode fazer para chamar a atenção da nova gestão? Porque a gente não sabia qual seria a estratégia deles, né? A nova gestão poderia deixar o teatro parado e dizer: ah, não, a gestão anterior mentiu para vocês, população, ou então eles poderiam, né, retomar e fazer o que realmente deveria ser feito, né? Voltar a fazer o trabalho, né? Buscar fazer com que a coisa funcionasse. E a gente resolveu, então, desinaugurar o teatro, mesmo para chamar a atenção da população, dos políticos, da cidade, para ver como que isso reverberava, né? Já que a gente não podia utilizar o teatro do lado de dentro, a gente ia utilizar o teatro do lado de fora, e a gente deu esse nome sugestivo de desinauguração, mesmo para provocar, né? Para ver como que isso ia chegar, né? Como que isso ia reverberar. Depois de mais 6 meses de obra, né, é que o teatro entrou efetivamente em funcionamento. E mesmo assim, só depois de ter vindo o consultor da Funarte, que eu fiz questão de sugerir para o secretário, né, que era o seu Abílio Henriques, né, um português que trabalha há muitos anos na Funarte, e que entende muito, né, de estrutura de teatros e tudo, para ele vir fazer uma visita técnica e avaliar se o teatro já estava em condições de entrar em funcionamento. Foram 2 dias de visitas. O iluminador técnico da Funarte, Abílio Henriques, avaliou todo o teatro que ainda está em obras e constatou: não tem equipamento de luz, não tem equipamento de som completo, não está feita a instalação de luz, não está feita a instalação de som, não existe nem projeto de sonorização. Tem coisas para acabar. O levantamento de valores será feito em 15 dias e a compra destes e de outros equipamentos para a realização dos espetáculos só serão feitas quando a prefeitura tiver orçamento. O secretário ainda anunciou que outros setores do teatro serão concluídos. Ainda não há previsão para a entrega total da obra. É o senhor Abílio
técnico da Funarte, experiente em montagens de teatro, ele nos mostrou o seguinte, que no processo de construção do teatro poderia ter sido feita uma opção diferente, porque na licitação para a empresa que iria construir, eles deixaram para a mesma empresa tanto a parte de alvenaria, de construção, quanto a parte cenotécnica, que é uma área mais específica. As empreiteiras que cuidam de obras não são entendidas do que é a montagem do teatro. Então, quando ele veio aqui, ele mostrou para a gente uma série de elementos e de algumas deficiências que, se tivesse separado a licitação, entregue para a empresa a parte de alvenaria e construção e para um outro tipo de profissional, a montagem cenotécnica e luminocênica, nós poderíamos ter tido mais ganhos. Porém, com a orientação dele, a gente começou a corrigir isso. Chegou-se à conclusão que faltava muito pouco. Eram pequenos ajustes para o teatro efetivamente entrar em funcionamento, que não havia necessidade de editar contrato com construtora, que não havia argumentos, né, para esticar mais a história que já estava rolando há décadas, né, que o teatro poderia começar a funcionar. Eu trabalhava na Secretaria de Cultura, mas eu tinha algum tempo antes feito um contato com a companhia Deborah Coker. A companhia Deborah Coker estava em turnê, ia começar uma turnê por algumas capitais brasileiras com parte do repertório do grupo, né? Era um projeto comemorativo aos 20 anos da companhia. Então, aproveitando o meu convite, né, eu sugeri ao secretário que ela viesse para botar o teatro, fazer um teste, né, a prova dos 9 com o teatro. Por quê? Porque é uma companhia que pede uma grande estrutura de palco, né, uma grande estrutura de teatro, e então que seria realmente a prova dos 9, se ela, né, para ver se o teatro podia mesmo começar a funcionar. O problema é que o teatro ainda não tinha equipamento, entendeu? Mas era mais uma vantagem para defender a vinda da Deborah Coker, porque ela estava fazendo essa turnê com todo o equipamento dela, de som e de luz. Então, acabou que, né, ela veio, foi lindo, o público compareceu e ela apresentou 3 espetáculos do repertório, como ela estava fazendo em outras capitais. Uberlândia foi a única cidade do interior a receber o espetáculo. Porém, antes tarde do que nunca, porque Uberlândia, a partir do Teatro Municipal, acho que virou a página cultural na nossa cidade, no sentido de inserir Uberlândia no roteiro cultural nacional, de grandes atrações culturais, e abrir também um espaço cênico de realização para os artistas locais. E desde então ele tem funcionado bem. Muitos espetáculos já passaram por aqui, de fora, de dentro, né? Muitos grupos locais, muitos espetáculos com preços altos, com preços médios, com preços baixos, gratuitos, né? Assim, houve um levantamento que, para surpresa de muita gente, mais de 1/3 da programação desse teatro foi gratuita, né? Outros tinham preço popular. Quer dizer, assim, então não se transformou como seria natural e como é a maior parte dos teatros municipais de outras cidades, um espaço elitista, né, que só abre para grandes eventos. Não, ele ficou um espaço até bastante popular. Esse espaço do pátio, que hoje virou uma praça, né, um centro de lazer, as pessoas ali, é até bonito, as pessoas vêm famílias, andam de bicicleta, skate, patins, né, usufruem bastante desse espaço. Uma obra do Niemeyer sempre tem curvas, né, tem espaço livre, então para o praticante de esporte, qualquer esporte que tenha roda, é sensacional. Quer dizer, eu acho que as obras deles, sem querer, ele fez para os praticantes de esporte, para os skatistas principalmente. Mas eu creio que lá em cima, lá ele está vendo que a obra dele se tornou algo maior do que ele pretendia. Porque a felicidade só de um teatro é grande. Mas a felicidade de um esporte praticado, uma obra dele, eu acho que deve trazer muito mais paz para ele e muita felicidade onde é que ele esteja, né?
Olha, eu acho que o Niemeyer iria gostar de ver esses skatistas ali, sabe? Porque, na verdade, os skatistas estão na praça, que é o que tem um piso mais rústico, né? Não sei se ele visse esses skatistas subindo pela rampa ali, se ele ia gostar muito. De fato, a obra é muito branca, muito limpa. Mas ele ia gostar de ver os skatistas e eu acho que ele era uma pessoa muito assim generosa e amável. E tudo que ele fez foi para a população, para as pessoas usarem, não é? Acho que ele ficaria feliz de ver. Então ele tinha vontade de ir, mas aí realmente dessa vez a culpa não foi dele, porque como você disse, a obra demorou 23 anos e foi uma pena, mas que ficou do jeito dele. Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro no curso sinuoso dos nossos rios, nas nuvens do céu, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo o universo curva de Einstein. E entre retas e curvas, ele remete a vários pontos. Primeiro ao próprio Niemeyer, né, que a concepção arquitetônica dele é a história da curva, né, das formas e tal. Depois porque também é a história do próprio teatro, né, entendeu? De ficar dando voltas, né, e caindo no mesmo lugar, e a obra não sair do lugar, e ficar parada. Então, também tem uma série de retas e curvas nessa jornada, né, da obra, né. E a própria história do teatro local também, né, é uma oscilação entre momentos de grande efervescência com outros de grande marasmo, né. Então, eu acho que entre retas e curvas remete um pouco a tudo isso, né? São caminhos, né? Caminhos que todos percorrem sem saber onde vai dar, né? E agora que a gente está descobrindo, é onde nós estamos, é nesse lugar que nós estamos que chegou essa novela de 20 anos, né? Agora, e os próximos capítulos, né? E o futuro desse teatro, entendeu? Ele está entre retas e curvas também, é uma incógnita.